O açúcar, ele é viciante? Com certeza, né? Eu já vi até um estudo uma vez falando sobre um experimento que fizeram em laboratório com um ratinho que colocaram ele sob o efeito de drogas, né? No caso foi, se não me engano, a cocaína. E depois colocaram eles com açúcar. E depois colocaram os dois juntos. Ele ia no açúcar. Então, assim, pode considerar que às vezes o açúcar é mais viciante até mesmo que as drogas. Aí a pergunta que eu faço a vocês, e é um dilema que eu acho que as mães vivem, né? Tem aquelas que falam assim, não, eu vou dar brigadeiro pro meu filho com 1 ano de idade, pronto, e eu cresci assim, eu tomo refrigerante. Já tem aquelas mães radicais, não vou dar de jeito nenhum. Qual que é a opinião de vocês dois sobre isso, assim, da alimentação para começar na criança? Porque você chegar no adulto que foi acostumado a tomar suco cheio de açúcar, refrigerante a vida inteira, essa pessoa sofre para largar o açúcar. Qual que seria o ideal, assim, na opinião de vocês? Olha, eu acredito que eu não acho correto dar o açúcar assim, né, com criança bem novinha, 1 ano de idade. Eu acredito que seria mais assim, o açúcar mais natural, né, das frutas, né, para já estimular uma alimentação mais saudável ao longo da vida. Eu acredito assim que deve ser evitado o máximo possível. A nossa geração teve muito erro alimentar. Não sei se você lembra, existia um suco de pozinho, que ele era meio atômico, que suco, que alguma coisa, né? Nossa, de framboesa era ótimo. Era um pacotinho para colorir 2 litros de água, né? Você usava aquilo, saía atômico, né? Mas a gente, por exemplo, eu lembro, quando eu era criança, das crianças mamando mamadeira com Coca-Cola, né? É verdade. Com suco, desses sucos industrializados, de pozinho. E a gente viu que foi uma geração que cresceu com muitos problemas alimentares, né? Então hoje veio uma contra-força, né? Não vamos dar de jeito nenhum. E agora eu acho que a gente está caminhando para isso que o Thiago falou. Para as pessoas terem, assim, uma moderação no uso do açúcar e da gordura. É claro que a indústria é muito forte nesse sentido, né? O fast food é muito forte. Nós, em Patrocínio, ainda temos uma cultura de alimentos mais orgânicos, de alimentos mais próximos da fonte, né? Nós estamos no interior, então a gente tem acesso ao ovo caipira, né? As verduras, as frutas da estação. Mas em grandes centros a gente vê que isso já é um problema muito sério, de pessoas querendo comer só junk food, né? Que são essas comidas extremamente gordurosas. A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos 1/3 da população é obesa. Isso tem um impacto na saúde pública e nos índices de adoecimento, porque a obesidade está ligada à hipertensão, ao diabetes e às doenças cardiovasculares, o infarto, o derrame, né? O famoso AVC, né? O infarto do miocárdio. E aí eu até devolvo a pergunta para o Thiago, no sentido dele explicar um pouco para a gente, para os nossos ouvintes que estão aqui na Módulo, falar um pouquinho do diabetes, porque é uma doença de grande impacto aqui em Patrocínio, que a gente vê que as pessoas tendem a tomar medicação, mas não fazer a dieta, né? Então, realmente, hoje, assim, tem muito índice, né, de pessoas diabéticas, pré-diabéticas, né? E às vezes não tem, assim, essa responsabilidade, vamos dizer, de controlar a alimentação. Apesar de talvez tomar medicação, mas não controla a alimentação, nem praticam um tipo de atividade física, né? Que ajuda muito no controle, né? Então, assim, no caso do diabetes, a gente teria que fazer um controle, né, dos carboidratos, né? Dar preferência para aqueles carboidratos mais complexos, que têm mais fibras, por exemplo, né? Que ajuda, além de não aumentar tanto o índice glicêmico, né? Também ajuda na questão do intestino, né? Um intestino mais saudável. Então, assim, na pessoa diabética, ela teria que não deixar de comer tudo, né? Por exemplo, um doce que ela gosta, alguma coisa. Mas teria que ser numa porção bem mais moderada, né? E com menos frequência, né? Pode comer, mas assim, mais esporadicamente, né? E durante, assim, um período maior de tempo, fazer um controle, né? Dar mais preferência àqueles alimentos integrais, né? Alimentos mais, vamos dizer assim, naturais, né? Evitar os industrializados, que tem muita, por exemplo, açúcar, vários tipos de açúcar modificado dentro dos alimentos, né? Essas bebidas gaseificadas, por exemplo, refrigerante, também era bom evitar, né? E água com gás? Porque muita gente, assim, pede água com gás e acha que tá saudável. É saudável a água com gás? Olha, no meu ponto de vista, sim, né? A água com gás, ela substitui muito o refrigerante, né? Às vezes a pessoa, ela tem um hábito muito forte de consumo de refrigerante.
para evitar, por exemplo, se ela está num objetivo de perda de peso ou controle da diabetes, né, que não pode ter uma ingestão de açúcar, às vezes uma água com gás, um limão ali que vai te dar um sabor na água com gás, uma água mais saborizada, ela vai tirar essa vontade, não tem calorias, né, tem alguns minerais, né, que ajudam Mas e no o controle. sódio da água com gás, ele tem algum efeito negativo na gente ou não? Olha, Em comparação com o açúcar, nem tem problema. eu acredito assim, dependendo do caso, da situação da pessoa, mas assim, o controle do que tem na água com gás é bem pequeno perto das outras alimentações. Então, assim, você fazendo um controle do sódio nas outras alimentações, não vai ser o sódio que está na água com gás que vai, por exemplo, alterar a pressão, né, que vai interferir. Essa semana, coincidentemente, eu conversei com 3 pessoas que durante a pandemia ficaram pré-diabéticas. E eu queria que vocês explicassem assim, o que é o pré-diabético, tem jeito de reverter isso, porque as pessoas, 2 dessas 3 já estão tomando medicamento, serão avaliadas daqui a um mês pelos seus respectivos médicos, para verificar como é que está a saúde. O que é isso, assim, da pré-diabetes, a diabetes em si? O diabetes é um conjunto de doenças. Existem vários tipos de diabetes, né? E é uma doença contínua. Existe o diabetes do tipo 1, que é quando a pessoa nasce com um defeito no pâncreas, que é uma glândula que faz a insulina natural nossa, né? E aí, desde novinha, ela tem que fazer correção da glicemia, né? Do açúcar no sangue. Então, são pessoas que desenvolvem diabetes normalmente na primeira infância. Entre os 5 e os 12 anos de idade, né? O pico aí do diabetes do tipo 1 é por volta dos 10 anos. E essa pessoa, ela tem que corrigir a glicemia dela sempre com insulina, né? Então, a pessoa nasce com esse defeito. O diabetes do tipo 2, que é muito mais comum, é uma doença multifatorial. Então, tem a ver com a idade, com os hábitos alimentares e com o peso, né? E com a genética familiar. Então, as pessoas do diabetes do tipo 2 desenvolvem a doença normalmente após a terceira década de vida, entre os 40 e os 50 anos de idade. Só que, com essa questão da obesidade que a gente estava conversando mais cedo, a gente tem visto, inclusive, adolescentes desenvolvendo diabetes do tipo 2, né? Que é uma falência do pâncreas pelo excesso de gordura no corpo. Então, a insulina que o próprio organismo produz fica resistente, não consegue abaixar a glicose no organismo. Então, o diabetes do tipo 2 é um problema de saúde muito sério. Ele pode levar a doenças cardiovasculares, infecções e amputações. Então, a gente vê as pessoas, às vezes, perdendo o dedinho, perdendo um pedaço do corpo. Impotência sexual também? Também impotência sexual, porque é uma doença que atinge todos os vasos do organismo. E aí, nesse caso, existe uma condição clínica que chama intolerância à glicose, que popularmente é conhecido como pré-diabetes. Tá. Que é quando o organismo começa a falar, opa, estamos com um problema aqui, a insulina não está funcionando muito bem. É nessa hora que o nutricionista consegue fazer muito para esse paciente, porque é uma condição que, se corrigido o hábito alimentar, se o paciente perde peso e se o paciente faz atividade física, você aumenta essa produção de insulina, diminui a resistência da insulina e às vezes você cura o paciente.